Senhor meu Deus, nesta hora eu me aproximo de Ti sem máscaras, sem palavras ensaiadas, sem a pretensão de esconder o que existe dentro de mim. Tu conheces as noites em que o sono não veio, os pensamentos que pesaram sobre o meu peito, as contas, as responsabilidades, os caminhos que ainda não consigo enxergar. Tu sabes o quanto eu desejo prosperar, não por vaidade, não para alimentar o orgulho, mas para viver com dignidade, honrar os compromissos que colocaste em minhas mãos e ser instrumento de bênção onde houver necessidade. Por isso, eu não venho apenas pedir portas abertas. Venho pedir algo mais profundo. Dá-me sabedoria para reconhecer as portas que vêm de Ti, coragem para atravessá-las, discernimento para rejeitar atalhos perigosos e humildade para esperar quando o silêncio for a Tua forma de proteção. Pai, eu reconheço que a verdadeira prosperidade não começa no bolso, mas no coração. Antes de multiplicar recursos, multiplica em mim a maturidade. Antes de ampliar meus caminhos, amplia minha visão. Antes de colocar muito em minhas mãos, ensina-me a cuidar bem do pouco. Não permitas que eu confunda riqueza com paz, aparência com vitória, pressa com progresso. Há pessoas que possuem muito e vivem vazias. Há pessoas cercadas de aplausos que dormem em guerra. Há mesas fartas onde falta amor. Eu não quero uma prosperidade que me afaste da Tua presença, que endureça meu coração ou me faça esquecer de onde vim. Quero uma vida construída sobre fundamento firme, uma vida que permaneça de pé quando os ventos soprarem, quando as opiniões mudarem e quando as luzes do mundo se apagarem. Senhor, entra nas áreas da minha vida que eu tenho medo de olhar. Visita as decisões que tomei movido pela ansiedade, os gastos que fiz para preencher vazios, os compromissos que assumi sem prudência, as oportunidades que perdi por medo, os talentos que enterrei por insegurança. Não me condenes pelo passado, mas transforma o passado em ensino. Onde houve desordem, estabelece ordem. Onde houve desperdício, planta consciência. Onde houve culpa, derrama perdão. Onde eu me senti incapaz, lembra-me de que a Tua força se aperfeiçoa justamente nos lugares em que minha fraqueza fica exposta. Eu não quero repetir ciclos apenas porque me acostumei com eles. Quero caminhar contigo por uma estrada nova, ainda que ela atravesse desertos, ainda que exija disciplina, ainda que eu precise dizer não ao que antes parecia irresistível. Dá-me, meu Deus, a sabedoria que não se vende e não nasce do orgulho humano. Aquela sabedoria serena que percebe o perigo antes que ele se revele por completo, que ouve antes de responder, que analisa antes de assinar, que ora antes de decidir. Livra-me de negócios que parecem brilhantes por fora, mas carregam sombras por dentro. Livra-me de promessas fáceis, de ganhos sem propósito, de alianças que pedem minha consciência como preço. Quando uma proposta for boa aos olhos, mas perigosa para a alma, faze o meu espírito sentir o peso do alerta. Quando uma oportunidade vier de Ti, mesmo que pareça pequena, concede-me paz para reconhecê-la e perseverança para cultivá-la. Que eu não despreze os começos humildes, porque muitas vezes o rio nasce de uma fonte silenciosa escondida entre pedras. Pai amado, abençoa o trabalho das minhas mãos. Que eu não trabalhe apenas para sobreviver, mas para servir com excelência, aprender com humildade e crescer com integridade. Coloca criatividade onde hoje existe cansaço, estratégia onde existe confusão, constância onde existe desânimo. Ensina-me a chegar preparado, a cumprir o que prometo, a tratar as pessoas com respeito, a não usar ninguém como escada. Que minha presença seja confiável, que minhas palavras tenham peso porque são verdadeiras, que meu nome seja lembrado não apenas pelo que produzo, mas pelo caráter com que produzo. Nos dias em que ninguém reconhecer meu esforço, guarda meu coração da amargura. Nos dias em que os resultados demorarem, impede que eu abandone a semente antes do tempo. Tu és o Deus que trabalha no oculto, e eu creio que nada feito com fidelidade diante de Ti é inútil. Senhor, há momentos em que eu me sinto caminhando por uma noite sem lua. Eu continuo avançando, mas não vejo claramente o que está adiante. O medo sussurra que nada vai mudar, a insegurança tenta transformar cada demora em derrota, e a alma se cansa de esperar. Nesses momentos, segura minha mão. Lembra-me de que o silêncio não significa ausência, e de que muitas das Tuas obras mais profundas acontecem longe dos olhos. Debaixo da terra, a raiz cresce antes que o broto apareça. No ventre da noite, a manhã já está sendo preparada. Mesmo quando eu não vejo sinais, ajuda-me a confiar que Tu continuas governando.
Não permitas que eu destrua, por impaciência, aquilo que estás construindo com cuidado. Dá-me fé para permanecer quando seria mais fácil desistir. Eu te entrego, Pai, minha vida financeira em todos os detalhes. Entrego minha renda, minhas dívidas, meus planos, meus medos, meus sonhos e minhas responsabilidades. Nada disso é pequeno demais para ti. Tu conheces cada número, cada prazo, cada compromisso e cada preocupação que eu carrego em silêncio. Vem com tua luz sobre essa área. Mostra-me o que precisa ser cortado, reorganizado, renegociado, esperado ou iniciado. Dá-me coragem para encarar a realidade sem fugir, porque a verdade, quando colocada diante de ti, deixa de ser uma sentença e se torna um ponto de partida. Ensina-me a fazer planos com prudência, a guardar sem avareza, a repartir sem irresponsabilidade, a investir sem ganância e a consumir sem ser consumido pelo desejo de aparentar. Senhor, abençoa minhas ideias. Algumas ainda estão frágeis como pequenas chamas protegidas do vento. Eu tenho medo de expô-las cedo demais, medo de fracassar, medo de ouvir que não sou capaz. Mas tu conheces o potencial escondido em cada dom que colocaste dentro de mim. Sopra sobre aquilo que deve viver. Apaga com misericórdia aquilo que não vem de ti. Dá-me clareza para transformar inspiração em plano, plano em ação, ação em constância. Aproxima pessoas honestas, competentes e maduras, que possam somar sem manipular, aconselhar sem controlar, corrigir sem humilhar. Afasta de mim as vozes que alimentam vaidade e desprezam prudência. Eu não preciso de plateia para começar, preciso da tua direção e de coragem para dar o próximo passo. Eu te peço, Senhor, disciplina para os dias comuns. A prosperidade que permanece não nasce apenas de grandes oportunidades, mas de escolhas pequenas repetidas com fidelidade. Ajuda-me a acordar quando a vontade disser para ficar, a estudar quando a mente estiver cansada, a concluir o que comecei, a organizar o que deixei acumulado, a responder o que venho adiando. Não permitas que eu espere por uma motivação perfeita para fazer o que precisa ser feito. Dá-me constância quando ninguém estiver olhando. Dá-me paciência para aprender processos, respeito pelos limites, coragem para recomeçar depois de um erro. Que eu entenda que a montanha é vencida passo a passo, e que muitas respostas de oração chegam vestidas de rotina, trabalho e perseverança. Senhor, eu sei que o dinheiro pode revelar o que está escondido no coração. Por isso, antes de me dar mais, examina-me. Se existe avareza, trata. Se existe orgulho, quebra com amor. Se existe desejo de controlar pessoas através de recursos, arranca essa raiz. Se existe necessidade de provar valor, cura essa ferida. Não quero que a abundância amplifique minhas sombras. Quero que ela amplifique minha generosidade, minha responsabilidade e meu serviço. Que eu saiba dizer sim quando tu mandares repartir, e saiba dizer não quando a pressão tentar me conduzir à culpa. Que eu ajude sem alimentar dependências destrutivas, que eu seja generoso sem buscar aplauso, que eu plante em silêncio quando for necessário, e nunca transforme a dor de alguém em palco para minha própria imagem. Meu Deus, visita agora quem ora comigo e está cansado de lutar. Talvez haja uma mesa com papéis espalhados, uma conta vencida, uma mensagem que ainda não foi respondida, uma notícia que trouxe medo. Talvez exista uma família inteira dependendo de uma renda incerta, um negócio atravessando dias escuros, um emprego ameaçado, uma porta que se fechou de repente. Senhor, entra nessa casa. Traz lucidez onde o pânico tenta dominar. Traz direção onde todos os caminhos parecem bloqueados. Traz provisão onde os recursos chegaram ao limite. Não peço uma fantasia que ignore a realidade, peço tua presença dentro dela. Quando o mar não se abrir imediatamente, dá força para permanecer diante das águas. Quando a resposta não vier da forma esperada, revela uma saída que os olhos ainda não perceberam. Tu és Deus nos dias de colheita, mas também és Deus no deserto. No deserto, tu ensinaste teu povo a depender do pão de cada dia, a não carregar para amanhã aquilo que deveria ser recebido com confiança hoje. Ensina-me essa dependência sem me tornar acomodado. Que eu faça minha parte e reconheça que o resultado final não está sob meu controle. Há portas que nenhuma habilidade consegue abrir, e há livramentos que nenhum cálculo consegue prever. Por isso, eu coloco diante de ti tudo o que posso fazer, e também tudo o que não posso. Trabalha onde minhas mãos não alcançam. Move circunstâncias, toca corações, desfaz armadilhas, cria conexões, reposiciona caminhos. Mas acima de tudo,
Não permitas que eu faça da bênção um ídolo. Se eu tiver que escolher entre uma oportunidade e tua presença, dá-me coragem para permanecer contigo. Senhor, há batalhas que não são apenas financeiras. Existem pensamentos de derrota, repetidos por anos, palavras antigas que ainda ecoam, memórias de humilhação, medo de tentar novamente. Talvez alguém tenha dito que eu nunca prosperaria, que minha origem determinaria meu destino, que meus erros seriam minha identidade. Hoje eu coloco essas vozes diante da tua verdade. Eu não sou definido pelo desprezo que recebi, nem pelo fracasso que vivi. Sou alguém alcançado pela tua misericórdia, chamado a caminhar em novidade de vida, convidado a renovar a mente. Rompe as correntes invisíveis que me mantêm preso a um passado que já não precisa governar meu futuro. Dá-me sobriedade para reconhecer limites reais, mas também fé para não transformar limites temporários em prisões permanentes. Pai, guarda-me das armadilhas da ganância. Quando eu estiver crescendo, não permita que eu confunda velocidade com segurança. Que eu não sacrifique minha saúde, minha família, minha consciência ou minha comunhão contigo para alcançar metas que nunca param de aumentar. Ensina-me a descansar sem culpa. Ensina-me que o corpo tem limites, que a alma precisa de silêncio, que o coração precisa de presença. A prosperidade que vem de ti não precisa me destruir para existir. Ela pode ser construída com trabalho intenso, sim, mas também com ordem, sabedoria e temor. Se eu estiver correndo em direção a algo que vai me quebrar, interrompe meu caminho. Se eu estiver chamando de oportunidade aquilo que na verdade é uma prisão, abre meus olhos antes que seja tarde. Pai amado, mostra-me oportunidades escondidas em lugares simples. Talvez a resposta não esteja em algo grandioso, mas em um talento esquecido, em uma conversa, em um curso, em uma habilidade que preciso desenvolver, em um serviço que posso prestar com excelência. Abre meus olhos para enxergar valor onde antes eu via apenas rotina. Dá-me sensibilidade para perceber necessidades reais e sabedoria para oferecer soluções honestas. Que meu trabalho não seja uma exploração do medo das pessoas, mas uma resposta útil, digna e verdadeira. Que eu não prometa o que não posso entregar. Que eu não venda ilusão. Que eu não use a fragilidade de ninguém para aumentar meu lucro. Faz de mim alguém que prospera criando valor, curando problemas, servindo com responsabilidade e mantendo a consciência limpa diante de ti. Pai, eu reconheço que existem estações em que a poda antecede o crescimento. Há coisas que parecem perdas, mas são teu cuidado removendo excessos, fechando ciclos, interrompendo dependências. Se estás podando algo em mim, dá-me discernimento para não lutar contra a tua mão. Talvez eu precise abandonar um hábito, encerrar um projeto, vender algo, mudar uma direção, admitir que uma escolha não funcionou. Dá-me coragem para fazer isso sem vergonha. O fracasso de uma estratégia não significa o fracasso da minha vida. Uma porta fechada não significa que fui esquecido. Uma estação difícil não é o fim da história. Tu és especialista em fazer caminhos onde só havia pedras, em transformar cinzas em recomeços, em conduzir teus filhos por vales sem deixá-los morar para sempre neles. Senhor, fortalece minha mente contra o desespero. Quando os números parecerem maiores do que minha capacidade, quando o futuro parecer um céu fechado e pesado, lembra-me de respirar diante da tua presença. O medo tenta me apressar, mas tua voz me chama para a sobriedade. O medo cria fantasmas, tua verdade acende luz. O medo diz que estou sozinho, tua presença me envolve como abrigo em noite de tempestade. Eu não nego a dificuldade, mas me recuso a adorá-la. Ela não é maior do que tu. Ela não conhece todos os caminhos. Ela não tem a palavra final. Coloco minha ansiedade aos teus pés e recebo, pouco a pouco, a paz que não depende de circunstâncias perfeitas para existir. Senhor, coloca ordem nos meus desejos. Nem tudo o que eu quero me fará bem, e nem tudo o que demora está sendo negado. Às vezes, tua espera é proteção. Outras vezes, é preparo. Dá-me maturidade para aceitar ambos. Se eu estiver pedindo algo cedo demais, trabalha primeiro em mim. Se eu estiver insistindo em algo que não corresponde ao teu caminho, muda meu coração. Eu não quero forçar portas que tu fechaste. Não quero chamar de perseverança aquilo que já se tornou teimosia. Dá-me paz para soltar o que preciso soltar e força para continuar no que devo sustentar. Tua direção vale mais do que minha pressa. Tua vontade enxerga a estrada inteira, enquanto eu vejo apenas alguns metros diante dos pés. Pai, eu te peço uma prosperidade que alcance todas as áreas, que haja saúde para trabalhar,
tempo para amar, sabedoria para decidir, paz para dormir, fé para continuar e recursos para cumprir responsabilidades. Que eu não me torne rico em uma área e miserável em outra. Harmoniza minha vida. Mostra-me onde estou negligenciando o essencial. Talvez eu esteja trabalhando demais e ouvindo de menos, planejando demais e orando de menos, ajudando todos e abandonando a mim mesmo. Traz equilíbrio, que minha agenda não seja um altar onde sacrifico tudo por produtividade. Que meus resultados não se tornem meu nome. Antes de ser profissional, empreendedor, trabalhador ou provedor, eu sou teu filho. É dessa identidade que quero viver, porque ela permanece quando títulos, contratos e números mudam. Pai, agora eu entro mais fundo nesta oração, porque sei que muitas vezes a batalha acontece no invisível, nos pensamentos que ninguém escuta, na tentação de desistir antes do amanhecer. Existem noites em que a alma parece cercada, e tudo o que eu construí parece pequeno diante da tempestade. Nessas horas, levanta tua voz sobre mim, não uma voz de acusação, mas de autoridade e cuidado. Relembra meu espírito de que o vale tem limites, de que a sombra não pode apagar a fonte da luz, de que nenhuma estação de dor é eterna quando minha vida está em tuas mãos. Sê meu escudo quando palavras de derrota vierem. Sê meu refúgio quando eu não souber onde me esconder. Sê meu chão quando tudo ao redor parecer desabar. Senhor dos exércitos, vai à frente das batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Desfaz planos injustos, interrompe caminhos de engano, protege-me de decisões tomadas sob manipulação. Se houver pessoas agindo contra mim, guarda meu coração para que eu não me torne semelhante ao mal que me feriu. Dá-me justiça sem sede de vingança, firmeza sem ódio, sabedoria sem paranoia. Eu não quero viver desconfiando de todos, mas também não quero caminhar sem discernimento. Coloca sentinelas de paz dentro de mim. Quando algo não vier de ti, faze a inquietação se tornar clara. Quando algo vier de ti, mesmo que desafie minha lógica, confirma com serenidade, coerência e frutos que não me afastem da verdade. Meu Deus, eu clamo por restauração. Restaura o que foi perdido por decisões erradas, por circunstâncias inesperadas, por injustiças ou por falta de conhecimento. Não peço que apagues a história, mas que redimas a história. Faz com que as cicatrizes se tornem sabedoria. Faz com que as lágrimas reguem um terreno novo. Faz com que a vergonha perca a voz. Eu sei que nem sempre a restituição virá na mesma forma do que se foi, mas confio que tu podes criar algo mais maduro, mais limpo e mais alinhado com teu propósito. Onde havia ruína, levanta fundamentos. Onde havia confusão, desenha caminhos. Onde havia portas queimadas, abre passagens que eu nunca teria imaginado. Pai, dá-me mãos abertas. Quando a provisão chegar, lembra-me daqueles que ainda estão atravessando a noite. Que eu não feche os olhos para o faminto, para o aflito, para quem precisa de uma oportunidade digna. Mostra-me como ser generoso de modo inteligente, sem humilhar, sem controlar, sem criar dependência. Que eu ajude a levantar, não apenas a aliviar por um momento. Que eu compartilhe conhecimento, indique caminhos, abra portas, pague com justiça, reconheça o trabalho de quem caminha comigo. A prosperidade que vem de ti deve produzir vida ao redor, como um rio que não bebe de si mesmo, mas atravessa a terra seca e faz nascer esperança por onde passa. Senhor, ensina-me a agradecer antes de tudo estar resolvido. A gratidão não nega a luta, apenas impede que a luta apague todas as evidências do teu cuidado. Obrigado pelo pão que chegou até aqui, pelas portas que já abriste, pelos livramentos que eu só compreendi depois, pelas pessoas que me ajudaram, pelos talentos que ainda posso desenvolver. Obrigado até pelos nãos que me impediram de entrar em caminhos perigosos. Obrigado pelo pouco que me ensinou valor, pelo atraso que me ensinou paciência, pela queda que me ensinou humildade. Eu não quero esperar a abundância para reconhecer tua bondade. Quero enxergá-la agora, no ar que respiro, na força que ainda tenho, na possibilidade de recomeçar. Pai amado, coloca a tua paz sobre minhas finanças, sobre meu trabalho e sobre meu futuro. Que a paz não seja ausência de responsabilidade, mas presença de confiança. Eu farei o que estiver ao meu alcance. Organizarei, aprenderei, pedirei ajuda, corrigirei rotas, trabalharei com honestidade. Mas não carregarei o mundo nos ombros como se tudo dependesse de mim. Eu não sou o salvador da minha própria história. Tu és meu Deus, meu guia e meu sustento. Quando eu esquecer disso, chama-me de volta. Quando o controle apertar meu peito, ensina-me a abrir as mãos.
quando eu tentar prever cada detalhe, lembra-me de que a vida continua sendo um mistério guardado em tua soberania. Meu Deus, eu abro diante de ti o sonho de viver com dignidade. O sonho de pagar o que devo, cuidar da casa, ajudar minha família, apoiar boas obras, respirar sem o peso constante da incerteza. Tu sabes que esse desejo não é pequeno para mim. Recebe-o sem desprezo. Purifica o que precisar ser purificado, organiza o que precisar ser organizado e guia-me na direção certa. Não deixes que eu transforme esse sonho em obsessão. Que ele continue sendo um pedido colocado aos teus pés, e não um Senhor colocado sobre minha alma. Eu quero prosperar, mas quero permanecer inteiro. Quero avançar, mas quero continuar reconhecendo tua voz. Quero receber, mas quero continuar sabendo ajoelhar. Agora, Pai, enquanto esta oração se aproxima do fim, eu sinto a intensidade dar lugar a um silêncio mais profundo. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque teu cuidado se tornou maior dentro de mim. A tempestade pode continuar do lado de fora, mas há uma luz acesa no abrigo. Há uma certeza quieta dizendo que eu não fui abandonado. Tu estás comigo no começo humilde, no processo cansativo, na decisão difícil, na espera longa e na colheita futura. Tu estás comigo quando o caminho sobe a montanha e quando desce pelo vale. Tua presença não depende do saldo, do contrato, da resposta ou do reconhecimento. Ela me acompanha, me corrige, me sustenta e me conduz. Por isso, Senhor, eu entrego novamente tudo a Ti. Entrego o que sei e o que não sei, o que posso controlar e o que nunca estará sob meu controle. Entrego minhas mãos, para que trabalhem com honestidade. Entrego minha mente, para que pense com sabedoria. Entrego meus olhos, para que reconheçam oportunidades e perigos. Entrego minha boca, para que fale verdade. Entrego meu coração, para que não seja dominado pela ganância, pelo medo ou pela comparação. Conduze-me em um caminho de prosperidade com propósito, crescimento com caráter, abundância com generosidade, planejamento com fé e descanso com confiança. Que a tua bênção encontre espaço em mim sem me afastar de ti. Que a tua sabedoria seja mais preciosa do que qualquer ganho. Que tua voz seja mais importante do que a aprovação das pessoas. Que tua paz seja o sinal que orienta meus passos. E quando eu olhar para trás, depois de atravessar noites, desertos e montanhas, que eu não diga apenas que fui forte, mas reconheça com humildade que tua mão me sustentou. Que cada conquista se torne testemunho de tua fidelidade. Cada recurso se torne ferramenta de serviço e cada nova porta se torne oportunidade de honrar teu nome. Eu descanso agora, Pai. Descanso sabendo que posso planejar sem ansiedade, trabalhar sem desespero, esperar sem perder a esperança. Descanso porque minha vida não está solta no escuro. Ela está guardada em tuas mãos. O amanhã ainda não chegou, mas tu já estás lá. O caminho ainda não se revelou por completo, mas tua presença será luz suficiente para cada passo. Dá-me hoje o pão, a direção e a coragem de hoje. Amanhã, quando chegar, encontrarei nova misericórdia, e assim seguirei, não pela força do medo, mas pela firmeza da fé. Em nome de Jesus, eu consagro meus projetos, meu trabalho, meus recursos, minha casa, minha família e meu futuro. Que tudo seja conduzido por tua vontade, protegido por tua graça e usado para o bem. Recebe esta oração, acalma minha alma e fortalece meus passos. Eu creio que estás agindo, mesmo no silêncio. Eu creio que estás preparando caminhos, mesmo quando não os vejo. Eu creio que a prosperidade que vem de ti não será apenas um aumento de recursos, mas uma vida mais sábia, mais livre, mais generosa e mais próxima da tua presença. Amém. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários: Senhor, dá-me prosperidade com sabedoria. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam renovar a fé.